Saudações, eu estou de volta com mais um estudo. Para os que não me conhecem, eu sou Maurício Silva. O irmão Maurício Silva, eu estou de volta com mais um estudo das Escrituras, da Palavra de Deus, para que todos possam ter um pouco mais de conhecimento da verdade, aqueles que querem conhecer a verdade. E o assunto que vou tratar hoje é a respeito da blasfêmia contra o Espírito. Já estive tratando de uma maneira mais preenchida, mais contextualizada num vídeo anterior. Mas neste vídeo eu vou estar tratando a respeito do mesmo assunto, dando apenas uma ênfasezinha em algum ponto que eu não fiz no vídeo passado. De uma maneira mais simplificada. Estarei falando sobre o assunto. Porque muitos não sabem o que é a blasfêmia contra o Espírito, nem por que a blasfêmia contra o Espírito não tem perdão. E muitos ficam até pensando, mas será que eu já blasfemei contra o Espírito de Deus? Será que eu não já sou a alma condenada? Será que eu não estou orando em vão? Será que eu não estou lendo a Bíblia em vão? Será que eu não estou fazendo bem ao meu próximo em vão? Será que eu não estou adorando a Deus em vão e não já blasfemei contra o Espírito e não tenho mais perdão? Então vamos examinar aqui hoje. Vamos abrir a nossa Bíblia aqui, examinando o livro de Marcos, capítulo 3, versículo 28 a 29, que diz o seguinte: Em verdade, eu vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias, quaisquer que sejam. Porém, o que blasfema contra o Espírito Santo jamais terá perdão, mas é réu de um pecado eterno. Aqui diz jamais terá perdão, mas é réu de um pecado eterno. Precisamos entender o seguinte: a palavra réu de um pecado eterno. Vamos ver o seguinte, que esta é a palavra-chave de Deus. Por que o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão? A chave do texto está aqui. O que blasfema contra o Espírito Santo jamais terá perdão, mas é réu de um pecado eterno. A pessoa que blasfemou contra o Espírito Santo, ela não tem perdão porque ela é réu de um pecado eterno, segundo Jesus. Não é porque Deus não quer perdoar essa pessoa. O que é um pecado eterno? É um pecado que dura por toda a vida dessa pessoa. É um pecado que dura por toda a vida. Então a gente vê aí que a blasfêmia contra o Espírito Santo, começamos a perceber que a blasfêmia contra o Espírito Santo não é um pecado que você cometeu e se arrependeu. Ou um pecado que uma pessoa cometeu e sente culpa por aquele pecado. Mas se analisar, é um pecado eterno. Examinando o contexto, em Mateus 12, versículo 31 a 32, diz o seguinte: Eu vos digo, portanto, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. A qualquer que disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Aqui está a outra parte onde fala do pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. E no versículo 30 anteriormente, Jesus diz: Quem não está comigo está contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Então ele dá a ideia do que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É não estar com Jesus, é não estar ao lado de Jesus, é não estar a favor de Jesus. É que é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas isso não é uma pessoa leiga, uma pessoa ignorante. Começamos a entender isso, que não é uma pessoa ignorante, uma pessoa que não conhece em nada sabe quem é Jesus. Mas sim uma pessoa que teve esclarecimento de quem é Jesus, tem todas as evidências de que Jesus é o Messias, de que Jesus é o próprio Deus encarnado, de que Jesus é o enviado de Deus, de que Ele é o Salvador, de que Ele é o Salvador em carne. Mas ele, com todas essas evidências, ele se levanta contra Jesus, ele se põe contra como inimigo de Jesus. Ele se levanta contra de uma maneira que ele mesmo não quer se arrepender. Se ele mesmo não quer se arrepender, aí encaixa certinho com o que está em Marcos 3:29. O que blasfemar contra o Espírito Santo não terá perdão, mas é réu de um pecado eterno. O que é um réu? Réu é uma pessoa que está diante de um tribunal sendo acusada ou culpada.
culpada de um erro, ou acusada de um erro. Mas acusada porque ela tem a culpa daquele erro. O réu é esse, acusada de um crime, de um delito. E os crimes que costumamos ver é um crime passageiro que é feito no momento e a pessoa pode voltar atrás. Muitas vezes volta atrás. Os crimes que vemos nos tribunais comuns. Mas este aqui que Jesus está falando é um réu de pecado eterno, ou seja, uma pessoa que está no tribunal, mas que é culpada de uma culpa eterna. Uma culpa eterna quer dizer, não é que é eterna no sentido de sem fim, como um Deus que nunca tem fim, e sim no sentido de que dura toda a vida da pessoa. É um pecado que dura para sempre, ou que dura sempre, que dura toda a vida. Então isso aqui está falando da incredulidade da pessoa que conheceu Jesus, de que sabe quem é Jesus, tem todas as evidências de quem é Jesus, e ele se levanta contra Jesus, decididamente, porque ele quer ser assim, e ele não se arrepende. Então se ele não se arrepende, esse pecado dura toda a vida dessa pessoa. Toda a vida dessa pessoa esse pecado dura. Sendo assim é um pecado eterno. Assim ele é réu de um pecado eterno. Se ele é réu de um pecado eterno, é réu de um pecado que dura para sempre, então por isso ele não tem perdão, porque ele não se arrepende. Então isso significa que se uma pessoa, segundo esse texto, significa que se uma pessoa ela acha que blasfemou contra o Espírito Santo, e então se ela acha, ela já está preocupada com isso. Se ela se preocupa com isso, ela entra em desespero, ela se preocupa, será que eu blasfemei? Então isso indica que ela não blasfemou. Ela tem que entender que ela não cometeu esse pecado. Porque além de ser um pecado de incredulidade, de se levantar contra Jesus, um pecado maior, mais grave, não são pensamentos que vêm na cabeça contra o Espírito Santo, contra Jesus, contra o Senhor Deus. Não. É uma atitude do coração, uma atitude da vida. Como diz aqui a seguir no versículo 30. Porque diziam, tem um espírito imundo. Esse diziam, o pretérito imperfeito indica uma ação contínua. Então significa que eles na vida dele o tempo todo diziam, eles afirmavam, ensinavam e que Jesus tinha um espírito imundo. Se levantavam contra Jesus a vida toda deles. Não apenas uma vez, senão dizia, Marcos teria dito, porque eles disseram, tem espírito imundo. Mas não, ele disse porque diziam, tem espírito imundo. Indica uma ação contínua. Indica que na vida deles eles propagavam isso. E eles tinham clareza pelas escrituras de que Jesus era o Filho de Deus. De que Jesus era o próprio Deus encarnado. Era o Espírito de Deus emanado em carne. A emanação de Deus em carne. A encarnação de Deus, a manifestação de Deus em carne. Mas eles se levantavam contra ele por inveja, por ódio, ou por qualquer outro motivo. Eles se levantavam contra ele e eles ficavam incrédulos, endureciam o coração. Então o pecado eterno é um coração endurecido eternamente. É um coração duro contra Jesus, um coração incrédulo contra Jesus. Esse coração endurecido eternamente é que não tem perdão, é um coração que é para sempre endurecido. Por isso que ele não tem perdão, porque é um coração que está para sempre endurecido. Mas se fosse um coração que se endureceu, mas que voltasse atrás, haveria perdão. Como está dizendo aqui, mas o que blasfema contra o Espírito Santo jamais terá perdão, mas é réu de um pecado eterno. Que vocês prestem bastante atenção nisso. É réu de um pecado eterno. Assim eu finalizo esse estudo e quero que Deus abençoe a cada um dos que assistiram esse vídeo e continue abençoando cada vez mais a você e toda a sua família.